Igreja Evangélica Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. Mas agora vamos ouvir o que Deus tem a falar conosco nesta manhã de domingo. Amém, irmãos? Vamos à palavra, vamos ao alimento do Espírito. Vamos abrir o Santo Livro, a Bíblia Sagrada, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28. E o tema da mensagem é a Igreja de Deus. Essa é a mensagem que Deus mandou que eu trouxesse para a igreja nesta manhã. Atos capítulo 20, versículo 28. Acharam? Então eu vou ler o texto. O apóstolo São Paulo diz para os pastores de Éfeso: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Vamos orar para que o Espírito Santo nos dê discernimento sobre esta palavra. Oremos ao nosso Deus agora. Luz do mundo, viestes à terra, para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te, quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, como é bom, Senhor, estar aqui reunidos neste lugar santo, neste lugar onde nós podemos adorar o Teu nome, ministrar louvores ao Senhor, o único e soberano Deus. Como é maravilhoso poder ouvir a Tua voz, poder ouvir a Tua palavra, alimentar o nosso espírito. Como é bom, Senhor, ter esse privilégio.
E nós queremos nessa manhã que o Teu Espírito Santo fale ao nosso espírito. Nos ensina a Tua verdade. Faça-nos compreender, Senhor, a revelação da Tua palavra. Faça-nos ter o discernimento das coisas que o Teu Espírito haverá de falar através de mim. Usa-me como Teu servo, como Teu pastor. Usa-me como um instrumento da Tua santa vontade. Dá-me a inspiração, a capacidade, para que eu possa proclamá-la com verdade. Porque a minha suficiência, ela vem de Ti. Ela vem do Senhor, o Deus Todo-Poderoso. E que tudo que for proclamado desse altar, que seja para a Tua honra, para a Tua glória, para o Teu louvor e para o amadurecimento espiritual dos Teus santos, do Teu povo. Eu te peço em nome de Jesus, em nome do Senhor, e que todos que creem digam amém, amém e amém. Diga graças a Deus. Meus irmãos amados, minhas irmãs em Cristo, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nesse texto que nós lemos na abertura da mensagem, há algo que me chama a atenção, que é quando o apóstolo diz que a igreja é de Deus. A igreja é de Deus. A igreja, ela não é de um pastor, ela não é propriedade de uma denominação, ela não é de uma convenção, ela não é de um concílio, ela é de Deus. Deus é o Senhor da igreja. Esse é o primeiro ponto. Em segundo lugar, se ela é de Deus, só pode participar da igreja aqueles que creem em Deus, aqueles que creem na sua verdade, na sua santa palavra. E em terceiro lugar, essa igreja que é de Deus, ela é regida pela lei do amor. Aliás, o Senhor Jesus disse isso. Volte um pouquinho atrás, no livro de João, João capítulo 13, João capítulo 13, versículo 34 e 35. Confira na tua Bíblia, por favor. Então o Senhor Jesus disse assim: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Olha, nisto conhecerão que sois meus discípulos. O que é um discípulo? É uma pessoa que recebe instruções de alguém. Um discípulo, como Jesus diz aqui, é uma pessoa que segue os conselhos de alguém, que imita o exemplo de alguém. Então, um discípulo de Jesus é uma pessoa que recebe instruções, orientações do próprio Deus. É uma pessoa que segue os exemplos, é uma pessoa que imita o próprio Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, igreja não é um clube social, igreja não é um clube de lazer. A igreja, ela é um povo que Deus escolheu e predestinou para Ele desde antes da fundação do mundo. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, porque antes de Deus fundar o mundo, nós já existíamos com Deus. Deus já tinha nos criado a sua imagem, a sua semelhança, como seres espirituais. Deus primeiro criou o teu espírito, depois Ele revestiu o teu espírito de carne. Salomão diz em Eclesiastes, que quando chega o fim da existência da vida, o corpo volte ao pó como era, e o espírito volte para Deus que o deu. Só pode voltar para Deus quem de Deus veio. Diga graças a Deus. Olha, aqui mesmo no livro de João, abra por favor no capítulo 17, porque a igreja, ela é formada por um povo, irmãos, que reconhece o Senhor Jesus Cristo como o único e soberano Deus. Um povo que está ligado pela fé nas mesmas verdades. E é essa verdade única que faz com que esse povo seja um povo santificado. Jesus disse isso, é o que eu vou mostrar para os irmãos. João capítulo 17, versículo 17, quando diz assim, palavras dele: santifica-os no jejum,
Hã? Não está isso na Bíblia. Ah, desculpa. Santifica-os nas vigílias, nos sacrifícios. Não. Ele disse: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Olha, irmãos, o que santifica a igreja não é o jejum. O que santifica a igreja não são os sacrifícios da lei. É a verdade da palavra de Deus. Quanto mais a verdade é pregada, quanto mais a verdade entra na tua mente e desce para o teu coração, mais você se torna uma pessoa santificada. Você se torna um melhor pai, um melhor marido, uma melhor esposa, um melhor filho, um melhor membro de igreja, um melhor pastor. É a palavra, é a palavra. Por isso que na igreja do Senhor Jesus Cristo, nós precisamos aprender como proceder, como é que procede quem faz parte da igreja do Senhor. O que, aliás, o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo e fala sobre isso. Abra, por favor, na primeira epístola de Paulo a Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 e 15. O apóstolo disse a Timóteo, que era um jovem pastor de uma igreja em Éfeso: escrevo-te estas coisas, esperando e ver-te em breve, para que, se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Quer dizer, a igreja, ela é do Deus vivo. Diga: do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Há um episódio que aconteceu no ministério do Senhor Jesus Cristo, que para mim retrata muito bem a natureza da igreja, retrata de uma maneira espetacular o caráter do povo de Deus. Eu vou mostrar para você no livro de Marcos, capítulo 2, Marcos capítulo 2, versículo 1 e 2. Vamos ler primeiro o versículo 1 e 2. Todos os irmãos encontraram, todos já estão no texto. Então acompanhe a leitura do texto bíblico. Diz assim: dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Espalhou-se a notícia: Jesus está em Cafarnaum, Jesus voltou, Jesus está em casa outra vez. O versículo 2 diz: muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. O que Jesus fazia? Anunciava-lhes a palavra. O verdadeiro homem de Deus, ele anuncia a palavra. A verdadeira igreja, ela anuncia a palavra. Jesus não fazia como muitos fazem hoje: distribuir óleo, enxofre, sal grosso, rosa ungida, sabe essas coisas que a gente vê por aí. Não, Jesus anunciava a palavra. Então, Jesus estava de volta a Cafarnaum, que era uma cidadezinha, que fica lá no norte da Galileia, onde eu já tive o privilégio de ter estado lá algumas vezes. Então, naquela época, Cafarnaum, ela funcionava como se fosse o quartel-general de Jesus Cristo. Então Jesus andava por todo Israel, Jesus ia à cidade de Jerusalém, ele fazia todas as suas peregrinações e depois ele retornava para Cafarnaum. Então, veja, estava ali uma grande multidão, diz o texto. Muita gente afluiu para a casa onde Jesus estava. Era tanta gente que a Bíblia diz que era impossível se aproximar pelo menos da porta da casa. Só que nesse momento aqui, acontece algo diferente, acontece algo inusitado, acontece algo fora do comum. Eu queria que você prestasse muita atenção nisso aqui. Vamos ler o versículo 3, que diz assim: alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. Agora entra em cena 5 homens muito interessantes. Um deles, paralítico, muito necessitado, muito carente, absolutamente desesperado, um homem angustiado, um homem sem perspectivas de vida. Então, esse homem está ali numa maca, ele depende de terceiros. Esse homem sabia
que ele estava condenado a viver a vida inteira dessa forma aqui. Mas olha que coisa interessante, irmãos. Aqui tem 4 amigos que olham para ele, olham para aquele amigo que está numa maca, e eles passam a ter um único desejo, que é ver o bem-estar daquele homem. Aqui. Eles olham para o homem na maca, e eles se sentem na obrigação de fazer alguma coisa, de tomarem alguma atitude. Então, na realidade, na verdade, o sonho desses 4 amigos aqui era ver o dia em que aquele homem podia ser curado, que aquele homem podia ser transformado, que aquele homem podia sair daquela maca e não depender mais de ninguém. Era uma escravidão. Imagine uma pessoa paralítica que vive em cima de uma maca, que para tudo depende da ajuda de terceiros. É terrível. Como é bom, né, irmãos? Quando nós temos amigos que olham para a gente só visando o nosso bem. Gente que só deseja o melhor para a nossa vida. É aquela pessoa que diz assim: olha, eu estou vendo o meu amigo sofrer, eu estou vendo o meu amigo passando necessidades, eu estou vendo o meu amigo enfrentando lutas, passando por problemas, enfrentando barreiras. Eu tenho que fazer alguma coisa por ele. Eu sempre digo, como é bom ter pessoas, irmãos, nesse mundo, que olham para os necessitados, ter pessoas nesse mundo que olham para os desvalidos, que olham para os carentes, mas não apenas olham, tomam uma atitude. Tomam uma atitude. Como é bom isso, porque gente com esse caráter, gente com o coração cheio de amor, muda a história, muda a sociedade. Gente com esse tipo de atitude é capaz de mudar uma nação, é capaz de mudar o caráter da humanidade, é capaz de mudar o planeta. Eu creio obstinadamente nisso. Como é bom ter amigos assim. Eu chamo amigos parteiros. Amigos parteiros. Porque tem amigos parteiros e tem amigos coveiros. É verdade. O amigo coveiro, quando você tem uma boa ideia, por exemplo, um bom projeto, a primeira coisa que ele faz é dizer: isso não vai dar certo. Não está vendo que você não pode fazer isso? Isso vai dar problema. Olha, cuidado que você pode quebrar a cara. Cuidado que você pode prejudicar os outros. Olha, já teve pessoas que tentaram fazer a mesma coisa. Desista. Esse é o amigo coveiro. Sepulta logo a tua ideia no nascedouro. Mas tem amigos que são o contrário. Tem aqueles que dizem assim: vamos lá, vamos tentar. Conte comigo, eu estou junto com você. Quem sabe Deus não está nesse negócio? Quem sabe nós não estamos participando de algo que possa mudar a vida de muita gente? Quem sabe nós não estamos participando de alguma coisa que seja revolucionária? Vamos lá, vamos em frente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, existem pessoas que são parteiros, existem pessoas que são coveiros. Existem pais que são coveiros, que vivem dizendo para o filho assim: você não presta, você não vai conseguir, tudo que você faz é errado. Isso é um pai coveiro. E tem pessoas que são assim, irmãos. Não tem paciência com o erro dos outros, não tem paciência com a inexperiência dos outros. Como nós encontramos com pessoas assim ao longo da nossa caminhada. Então tem gente que tem vocação para coveiro. Mas há outros, graças a Deus, têm a vocação para parteiros. E que bom que esses 4 amigos aqui tinham vocação para parteiros. Por isso que eles resolveram que iam levar aquele amigo até a presença do Senhor Jesus Cristo. Afinal, Jesus estava ali em Cafarnaum. Diga graças a Deus. Jesus estava em Cafarnaum. Que bom que esses amigos tiveram essa percepção. Eles disseram: Jesus está em Cafarnaum, então vamos levá-lo à presença dele. Olha, irmãos, e aqui está a grande mensagem da igreja do Deus vivo há 2000 anos. Jesus está aqui, o Deus vivo está no nosso meio, o Deus Todo-Poderoso está em nossas vidas. Diga glória a Deus por isso, em nome de Jesus Cristo.
E a grande lição que eu vejo aqui, espero que você veja também, é que seja qual for a tua luta, seja qual for a nossa batalha, seja qual for a dificuldade que nós estejamos enfrentando na vida, é só através do Senhor Jesus que nós conseguimos a vitória, irmãos. Não tem outro jeito, não tem outra saída. É na presença desse Deus, é na confiança que nós depositamos no poder dEle, na palavra dEle, nas promessas dEle, que nós somos transformados, que nós somos curados, que nós somos revitalizados, que nós somos fortalecidos, que nós somos completamente renovados. No versículo 4, o texto diz: e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava. E fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Que bom que esse homem tinha amigos assim, né? Amigos que estavam dispostos a fazerem qualquer coisa para ajudá-lo. Só que quando eles chegaram em Cafarnaum, olha, a casa estava lotada, havia uma multidão do lado de fora, está aqui o texto, era gente para tudo quanto é lado, querendo ver Jesus, querendo ouvir Jesus. E aí chegam aqueles 4 homens, trazendo numa maca um paralítico. Só que não tinha passagem, não havia como chegar na presença de Deus, havia ali uma grande barreira humana. E vou dizer uma coisa para vocês nessa manhã, olha, irmãos, quando existe barreira humana, o negócio é extremamente complicado. Porque barreira de concreto, pega umas dinamite, bota lá, explode tudo, derruba a barreira. Mas barreira humana, pense num negócio difícil, pense num negócio complicado. Quando 2 pessoas ficam contra, quando 2 pessoas decidem que não vão participar, que não vão cooperar, que não vão ajudar, que não vão se envolver com a obra, que não vão dar a sua contribuição, olha, só Deus derruba uma barreira dessa. É mais difícil que uma barreira de pedra, porque a de pedra, a dinamite resolve. A barreira humana, só Deus resolve. Porque quando o coração de uma pessoa endurece, irmãos, só Deus para resolver. Nada mais resolve. Não tem jeito. Você já encontrou pessoas assim? Que se transformaram em verdadeiras barreiras na tua vida? Quantas vezes dentro da igreja se levantam barreiras humanas, muralhas humanas? Bom, eles encontraram uma barreira humana. Agora é interessante, né? Aquela multidão, vendo o homem paralítico em cima de uma maca, talvez um tetraplégico, dependendo de 4 amigos, eles não podiam dizer assim: gente, afasta aí, vamos deixar o paralítico passar na frente, ele precisa mais do que a gente, nós estamos aqui sadios, temos as mãos perfeitas, os braços perfeitos, as pernas perfeitas, não dependemos de ninguém, ele depende de 4 pessoas, vamos deixá-lo passar. Não podiam ter feito isso? Mas o problema é que, via de regra, as pessoas são muito egoístas. Via de regra, as pessoas não querem abrir mão do seu conforto, elas não querem abrir mão da sua posição, elas não querem abrir mão do seu privilégio, elas não querem abrir mão dos seus direitos em favor de alguém, não querem. A verdade é que, via de regra, ninguém quer sair da área de conforto para uma área de conflito. Ninguém. Mas que bom que os amigos desse homem eram diferentes. Completamente diferentes. Porque eles podiam ter dito assim: olha, amigo, companheiro, meu irmão, infelizmente não tem jeito. Trouxemos você até aqui, não dá para passar, tem muita gente na frente, essa multidão aí não vai de maneira nenhuma permitir que a gente passe na frente, não tem jeito, vamos voltar para casa. Não podiam ter dito isso? Não tem gente que é assim? Às vezes quer até ajudar, mas na primeira dificuldade que surge, desiste de ajudar. Olha, eu bem que queria te ajudar, eu bem queria fazer, mas infelizmente apareceu esse problema, apareceu essa dificuldade, vou parar por aqui mesmo. Que bom, que maravilhoso que eles não foram assim. Eles entenderam, meus irmãos, e só uma pessoa de Deus entende, é que eles tinham que usar de
todos os recursos que eles dispunham para abençoar a vida desse homem aqui. E eles fizeram isso. Vamos à luta, vamos em frente. Se não tem porta, vamos abrir uma janela. Se não tem janela, vamos abrir uma porta. Se não dá para abrir uma porta aqui embaixo, vamos abrir uma porta lá em cima. Eu fico imaginando a cena. Um deve ter corrido, subiu no telhado, começou a cavar lá um buraco. Deixa eu ver, eu vou descobrir onde Jesus está. Eu vou saber se ele está na sala da frente, na sala de trás, se ele está no primeiro quarto, no segundo quarto. O outro já correu atrás de arranjar cordas. O outro já preparou uns andames de madeira. Enfim, tomaram uma atitude. Eles fizeram aquilo que tinha que ser feito em favor do irmão, em favor do amigo. Nada esmorecia esses homens. Eles estavam absolutamente determinados a ver aquele amigo curado, a ver aquele amigo liberto, a ver aquele homem completamente transformado. Estavam dispostos a irem às últimas consequências. Olha, eles não iam desistir enquanto aquele amigo não fosse abençoado por Deus. Que beleza! Que coisa extraordinária! Que exemplo magnífico que Deus apresenta para a gente nessa manhã. Agora imagine o Senhor Jesus Cristo lá, e de repente começa a cair pedaço de reboco, começa a cair pedaço de telha, começa a cair pedaço de caibo, de madeira. Jesus olha e tem lá um sujeito furando o teto. Que é isso? O que está acontecendo? Alguém abrindo um buraco no telhado? Eu fico imaginando. E eles abriram um espaço tão grande que foi suficiente para passar uma maca com um paralítico nela. E lá está, 4 homens descendo um paralítico no leito, todo mundo observando em silêncio. Todo mundo parado, todo mundo pasmo. Jesus também em silêncio observa a cena. Só que agora o texto diz algo muito interessante. Leia o versículo 5, por favor. O texto diz que Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Olha, Jesus olha para cima e vê a fé daqueles homens. Eu fico imaginando que Jesus não deve ter olhado para a maca. Ele deve ter olhado para os 4 amigos. Porque, irmãos, igreja, tem horas na nossa vida que nós precisamos de alguém que nos ajude. Nós precisamos de alguém que nos dê força. Porque às vezes nós enfrentamos situações tão difíceis. Às vezes a luta é tão árdua. Às vezes o problema é tão doloroso que nós precisamos de alguém que nos carregue. Nós precisamos, todos nós enfrentamos situações como essa na vida. Os amigos disseram: fica tranquilo, nós vamos carregar você, rapaz. Nós não vamos te abandonar, conta com a gente, nós estamos do teu lado, nós vamos até o fim. Apareça a dificuldade que aparecer, nós vamos transpor essas dificuldades em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque olha, existem 2 situações que ao longo da vida, todos nós vamos passar por elas. Ora estamos numa situação, ora estamos noutra situação. Quais são as 2? Ou em condições de carregar alguém, ou em condições de ser carregado por alguém. Todos nós passamos por isso. Há momentos que nós precisamos ser carregados por alguém. Há momentos que nós estamos preparados para carregar alguém. Amém? O problema é que quando nós estamos necessitados de ser carregados por alguém, a gente clama, a gente grita, a gente pede ajuda, a gente pede socorro. Mas, lamentavelmente, quando nós estamos em condições de carregar alguém, nem sempre a gente se lembra disso. Essa é a grande tragédia. Mas devíamos nos lembrar. Nós devíamos dizer assim: olha, eu agora estou em condições de carregar alguém, deixe-me ver aqui se tem alguém precisando de ser carregado, se tem alguém precisando de ajuda.
talvez alguém que necessite da minha ajuda espiritualmente, talvez alguém que eu precise ajudá-lo nas suas lutas financeiras, nas suas lutas emocionais, nas suas lutas psicológicas, nas suas lutas afetivas. Deixe-me ver quem está precisando de ser carregado. Que bom que esses homens tinham essa visão. E a Bíblia diz que Jesus viu-lhes a fé. E aí Jesus vira-se para o paralítico e diz: ok, meu filho, os teus pecados estão perdoados. Os teus pecados estão perdoados. Olha, que decepção. Foi uma decepção total. Todo mundo esperando ver o homem se levantar, todo mundo esperando ver o paralítico sair andando, todo mundo esperando um grande milagre. E Jesus diz: muito bem, meu filho, os teus pecados estão perdoados. Olha, preste atenção. Deus sabe o que cada pessoa realmente está precisando. Deus sabe. Porque o problema, irmãos, é que nem toda doença é fruto do pecado. Claro que não. Mas todo pecado adoece. Todo. Não tem como fugir dessa verdade bíblica. O pecado, a desobediência a Deus, a transgressão da palavra de Deus é uma coisa tão grave que faz separação entre nós e Deus. Não é isso que diz a Bíblia? Faz uma barreira, faz uma muralha. Só que os fariseus que estavam ali presentes, e eles sempre estão em todos os lugares, ouvindo essas palavras do Senhor, ficaram profundamente indignados. E ele dizia: olha aí esse sujeito dizendo que tem poder para perdoar pecado. Olha aí esse cara blasfemando. Não é possível, isso é um absurdo. Não podemos tolerar uma coisa dessa. E Jesus, conhecendo-lhe os pensamentos, porque Deus sonda mentes e corações, Jesus disse: escuta só, presta atenção. O que é mais fácil dizer? Os teus pecados estão perdoados? Ou dizer: levanta-te e anda? Eu pergunto para você nessa manhã: o que é mais fácil, hein? Dizer: os teus pecados estão perdoados? Ou dizer para um paralítico: levanta-te e anda? O que é mais fácil? Tanto faz. Para Deus tanto faz, meu irmão. O que Jesus estava querendo dizer para eles é: tanto faz. Tanto faz. O Senhor, na verdade, estava dizendo: o problema desse rapaz aí é o pecado. Se o pecado dele não for perdoado, ele vai continuar no leito, ele vai continuar na dor, ele vai continuar na prisão, ele vai continuar na desgraça, ele vai continuar na angústia, ele vai continuar na necessidade. Mas se eu disser para ele: levanta-te e anda, e ele andar, isso é a prova de que o pecado dele foi perdoado. Era isso que Jesus estava dizendo. Irmãos, o pecado liberta, o perdão liberta. O perdão do pecado quebra toda e qualquer amarra que esteja na tua vida. Você crê nisso? Sim ou não? E aí Jesus diz: olha, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, eu digo: meu rapaz, levanta-te, toma o teu leito e anda. Vai para a tua casa, você está curado, você está liberto. Então, irmãos, amados de Deus, pedras que vivem, esse episódio aqui mostra de uma maneira magnífica o que é a igreja. Como que a igreja deveria ser. A igreja de Jesus Cristo é um reino de amigos. A igreja de Jesus Cristo, olha, igreja é relacionamento. Igreja é amizade verdadeira. Igreja são pessoas carregando pessoas. Igreja são pessoas dando a vida por outras pessoas. Igrejas são pessoas olhando para outras e desejando o melhor para as outras, desejando o melhor para elas. Para mim, isso é que é igreja. Eu não posso conceber igreja fora desse padrão aqui. Não é igreja, é clube social. É reunião de lazer. Porque a igreja cristã é gente carregando a carga dos outros. Paulo disse: sustentando uns aos outros por amor a Cristo. Aleluia. Isso é que é a igreja. E que Deus nos dê a graça de sermos assim.
Que o Deus Todo-Poderoso te dê a graça, meu irmão, de você olhar para o lado e ver alguém precisando ser carregado por você. Às vezes, precisando do teu apoio emocional, às vezes precisando do teu apoio financeiro, às vezes precisando do teu carinho, às vezes precisando do teu ouvir. Às vezes o que a pessoa mais precisa é ser ouvida. Ela precisa ser ouvida e ninguém tem tempo para ouvir ninguém. Às vezes o que ela mais precisa é desabafar, é colocar para fora, sabe, aquilo que está lhe atormentando. Ontem, era aproximadamente, eu acho que mais de meia-noite. E eu estava guardando as minhas coisas, o computador fica sempre ligado, que às vezes a minha família me chama, e eu vi uma luzinha piscando e eu atendi. E era uma pessoa, era uma jovem, e ela disse assim: pastor, eu sei que é tarde, o senhor teria 1 minuto para mim? Eu estava muito cansado, eu estava quase vencido pelo sono e pelo cansaço. Eu disse: tenho. E ela começou a desabafar. Coisa de jovem, problemas da juventude, situações que os jovens enfrentam, às vezes, na família. E ela desabafou, e ela falou, e ela falou, e ela falou. Falou não, digitou, teclou, né? E eu ouvindo, aí dei algumas palavras, e ela disse assim: pastor, será que eu poderia desabafar mais um pouquinho? Eu digo: pode, até a noite toda, se for necessário. Porque às vezes a pessoa quer ser ouvida, gente. Às vezes a pessoa precisa ser ouvida. E eu, com todo o cansaço, ouvi aquela jovem. E no final ela disse: pastor, ai, saiu um fardo das minhas costas. Pastor, olha, estou renovada. Mudou o meu problema, acabou aquela angústia que estava na minha alma. Eu disse: tá bom, querida. E amanhã eu falo contigo na igreja. Então, que Deus nos conceda a graça de sermos assim, irmãos. Como esses 4 amigos aqui. Porque só assim nós seremos verdadeiros filhos de Deus. Só assim. Igreja é isso. Igreja é fraternidade. Igreja é uma comunidade de pessoas que não tem amor fingido. Esse amor aí de beijinhos e abraços, isso não é amor. Amor não é isso. É que nós latinos damos muito valor a isso, né? Se o sujeito vem de lá, dá um beijinho, dá um abraço, dá uma tapinha nas costas, poxa, ele gosta muito de mim. Muita consideração, que nada. Às vezes, na primeira esquina, está apunhalando você por trás. Amor é isso aqui, ó. É alguém estar disposto a dar a própria vida em favor de outrem. É você estar pronto para carregar o fardo do outro. É você olhar para o teu amigo, para o teu irmão, que está carente, que está necessitado, que está numa situação extremamente difícil, e você dizer: conte comigo, eu vou te ajudar. Eu vou estar ao teu lado até você vencer essa parada, até você vencer essa luta, até você se levantar dessa queda. Isso é que é igreja, isso é que é ser verdadeiramente cristão. Amém? E quem tem ouvidos, que ouça o que o Espírito de Deus falou à igreja nesta manhã, em nome de Jesus Cristo, para a glória do Deus Todo-Poderoso. Glorifica Ele com palmas, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ficar todos de pé, por favor. Eu queria que você agora dedicasse 3 minutos, pelo menos, a fazer uma reflexão. Faça uma reflexão sobre tudo que Deus falou conosco nessa manhã. Você tem sido assim? Você tem esse espírito de amor na tua vida? Você tem o espírito da igreja de Jesus Cristo? Feche os teus olhos, eleve o teu pensamento aos céus nesta hora, em nome do Senhor Jesus.
nosso Deus é o Deus que nos faz andar sobre as águas. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a Tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Até mesmo se a noite chegar, Deus te guia, meu amado irmão, confia. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és o Deus, Tu és, glórias, quem me guia. Até mesmo se a tempestade me alcançar, se a tempestade Tu és meu abrigo, Senhor, me alcançar, confessa, Tu és, glorifica a Deus, meu amado irmão, meu abrigo, oh, aleluia. Se o mar me submergir, a Tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. O Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção, meu louvor e o meu louvor. Cante aleluias. Deixa a igreja cantar. Tu és o Deus. Tu és.
Cante, aleluia. Cante mais forte. Só os homens. Agora só as mulheres. Homens e mulheres. Levanta as tuas mãos aos céus e cante. Eu queria que nesse momento a igreja ouvisse a voz de Deus. Que a igreja possa contemplar a beleza da santidade de Deus falando ao teu coração, meu amado. Bem suave, bem suave. Mais suave ainda. Só sussurrando. Ah, Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai. Quantas vezes a gente lê a Bíblia, Senhor, ou ouve alguém pregar sobre esse episódio, e via de regra só se ressalta a cura, que o paralítico foi curado, que Deus fez um milagre extraordinário, e nunca se percebe que na realidade esse episódio é quase que uma parábola do que é a igreja, ou do que como a igreja deveria ser. Uma igreja formada por um reino de amigos, uma igreja onde haja relacionamento entre as pessoas, amizade cristã, amizade verdadeira. O Senhor está mostrando o que é a verdadeira igreja. A igreja não é um clube social. A igreja não é um lugar onde as pessoas vão para exibir a roupa que comprou, o sapato novo, o vestido novo. A igreja não é um lugar onde as pessoas vão para criticar umas às outras. Não. Igreja é regida pelo amor. Igreja são pessoas carregando pessoas. Pessoas dando a vida uma pelas outras. Igreja de Jesus Cristo são pessoas olhando uma para as outras e desejando o bem uma das outras. Essa é a igreja, essa é a verdadeira igreja. E quão diferente, Senhor, tem estado a igreja hoje. Quão longe do padrão de Deus tem estado a igreja, ou aquilo que se chama igreja. Porque a igreja, em todos os tempos, ela seguiu o padrão de Deus, um carregando as cargas dos outros,
um carregando o fardo dos outros, sustentando uns aos outros, disse o apóstolo, no amor de Deus, no amor de Cristo. Amor sem fingimento, sem hipocrisia. Igreja é isso. E só o Espírito Santo faz isso. Se não tem o Espírito de Deus na vida, nunca se viverá isso. E o Senhor diz: nisto conhecereis que sois meus discípulos. Ele disse: olha, vão conhecer os meus discípulos por isso aqui. Não é por carregar uma Bíblia debaixo do braço, não é por usar palavras chavões, não é por usar expressões religiosas, paz do Senhor, graça e paz, eleito. Ele disse: não. Não conhecerão os meus discípulos porque faz jejum, porque faz vigília. Às vezes a pessoa está lá se matando de jejuar e tem um coração cheio de mágoa, cheio de ódio. Às vezes uma pessoa rancorosa, uma pessoa que fala mal da vida dos outros, uma pessoa que nunca estende a mão ao próximo, uma pessoa que não é misericordiosa. Quando alguém erra, ela tira pedras. Ela não estende a mão para levantar o que caiu, ela pisa no que caiu. Então o Senhor disse: não é assim que vão identificar os meus discípulos. Não é assim que vão identificar aqueles a quem eu ensino, aqueles que são meus imitadores. Vão identificar os meus discípulos por essas virtudes. Por essas virtudes. Um povo perdoador, um povo misericordioso, um povo que não guarda mágoas no coração, que não nutre ódio, um povo que abomina as inimizades, um povo que manifesta por onde quer que ele for o caráter de Deus, na família, no trabalho, na hora do lazer, dentro de um templo, fora do templo e principalmente fora do templo. E é desta forma que nós adoramos a Deus. Adoração não é feita com hinos. Adoração é feita com atitudes. A verdadeira adoração nós fazemos lá fora, no dia a dia. As minhas atitudes, quando elas são corretas, quando elas estão no centro da vontade de Deus, quando elas estão em linha com os ensinamentos divinos, então aquela atitude é uma adoração a Deus. Quando eu chego no templo e adoro com hinos, eu estou apenas expressando a adoração que eu fiz lá fora. Se você passou a semana inteira e não adorou a Deus com atitudes corretas, com atitudes dignas, se você não manifestou o caráter de Deus com honestidade, com verdade, sendo um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, um bom pai, sendo perdoador, sendo misericordioso, carregando a carga um dos outros, se você não manifestou isso, você chega na igreja e canta um hino de adoração. Você pensa que está adorando a Deus, mas não está. A tua adoração é vazia, é fútil. Deus não recebe. Então faça um exame da tua vida. Como é que está a tua vida espiritual? Está dentro desse padrão? Ou está léguas e léguas e léguas de distância disso? Então conserta-te com Deus, se você de fato é discípulo dele. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor. Oh, Espírito Santo. Me derramar, dizer que te amo. Me derramar, dizer que preciso. Me derramar, dizer que sou grato. Me derramar, dizer que és formoso Deus. Oh, tu és formoso, Senhor. Oh Deus, formoso
amor, esperança sem fim, ausente. Teu toque, por tua bondade, liberta meu ser do calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso Deus. Aleluias. Nesse momento, meu amado irmão, te derrame em favor da igreja, te derrame em favor do teu Deus. E diga: Senhor, eis-me aqui, ó Pai, para te adorar. Eis-me aqui, Senhor, para me derramar totalmente, para me oferecer, Senhor, como sacrifício vivo em teu altar. Oh, aleluias. Eis-me aqui, Outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu clamor. tu escuta, Senhor. Tu escuta Oh, meu amor. e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor. E dizes palavras de amor, esperança sem fim, ausente. Teu toque, por tua bondade, liberta meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso Deus. Oh, tu és formoso, Senhor. Eu vim aqui, Senhor, porque assim tu quiseste, ó Pai. E agora eu me derramo perante ti. Eu me prostro, Senhor, perante o teu altar. E eu digo, Senhor, a minha vida é para te oferecer. A minha vida é em teu favor, Senhor. Oh, aleluias, cante, igreja. Me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso, Me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, formoso és. Oh, 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 Senhor. Se prostre diante do teu Deus. Derrame tua vida sobre o seu altar. Oh, glória a Deus. Aleluias. Aleluias. Glorifica Amém. a Deus. Em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o teu nome, Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém, irmãos?